recebendo o cardiologista Dr. Sérgio Timerman para falar de primeiros socorros, para a gente falar de parada cardíaca, de infarto, de sintomas e do que vocês quiserem. Mandem perguntas no @VocêBonitaTV. Doutor, para começar o nosso papo, até a gente estava assim, conversando durante o intervalo, tocando no assunto de gripes e tal, e você comentou que nesta época do ano, os infartos podem aumentar em até 30%? Existem várias pesquisas internacionais e mesmo aqui pela Sociedade de Cardiologia que mostram que o frio, principalmente um frio intenso como nós estamos tendo aqui na nossa capital, aumenta em torno de 30% as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto agudo do miocárdio. Porque a gente diminui a nossa imunidade? Você sabe que existem 3 teorias que levam a isso. Uma que seria que a gripe, a pneumonia, ou seja, as infecções virais e bacterianas, elas podem aumentar os problemas cardiovasculares. A segunda é que, por causa do frio, existe o que a gente fala um estreitamento das artérias. E o sangue, a terceira razão, que o sangue fica mais viscoso. Então é importante que nessa época se agasalhe bastante, tome água, não deixe de beber a sua água e se tiver algum quadro infeccioso, procure seu médico. E olha que interessante, eu acredito que a gente possa destacar então esses 3 e que os 3 sejam verdadeiros, imagina, unidos. Não, são absolutamente, não é que são hipóteses que levam a esse incremento, mas já existem várias pesquisas mostrando que esses 3 pontos são realmente preditores de problemas do coração. Então, praticar atividade física nessa época do ano tem que ter um certo cuidado. Tem um certo cuidado porque você pode aumentar a possibilidade de uma vasoconstrição, ou seja, de um estreitamento das artérias do coração. Mas fazendo em ambiente correto, com as vestimentas corretas, não tem problema nenhum. Tá aí, no ambiente quentinho aí para o parque pode ser mais difícil, mas uma academia, né, ou até mesmo quem tem no prédio aí, pode ser mais indicado. Nós falamos que os extremos são perigosos para a saúde e para a saúde cardiovascular. Tanto o frio intenso quanto o calor intenso. Então, quando a gente pega essas pessoas que estão no calor, na hora do pico do meio-dia fazendo exercício, eu falo, meu Deus do céu, para com isso. Faz um horário melhor, porque não vai dar certo. Exatamente. Que são quando tem os maiores casos. Exatamente. Né? É uma outra situação que pode também causar um aumento do excesso de trabalho do coração e dar problemas no coração também. Bom, e aí eu te pergunto, já nós vamos fazer aqui ao vivo esses primeiros socorros. A gente vai receber daqui a pouquinho o assistente Tatiane Fatioli para essas manobras, né? Tirem dúvidas. E o nosso amigo aqui, a gente já tem o Antônio, quisemos colocá-lo e deixá-lo pronto aqui, até para verem que está muito bem feito, muito bem colocado para o objetivo que a gente vai mostrar hoje, né? Ele é feito esse tipo de manequim, ele é feito especificamente para isso, para ensinar não só o público leigo, como os profissionais de saúde, a como salvar uma vida durante uma parada cardíaca, por exemplo. Agora, vamos falar um pouquinho dos sintomas, porque quando a gente está falando aí do infarto e tal, é citado, é uma dor aguda, para cima da cintura. Bom, as pessoas nunca acham que chegaram nesse ponto. E acho que eu tô com uma dor aqui, mas eu acho que de repente... Não é verdade, doutor? Tem alguma coisa que vocês destacam, assim, que normalmente os pacientes que têm um infarto, eles têm em comum, além da dor? A primeira coisa é a negação da dor, né? A história de falar eu acho já levou muita gente para baixo da terra. É verdade. Porque é uma doença que mata, é uma doença prevalente. Nós estamos falando em torno, acima de 30% a 35% da população vai ter um problema cardiovascular. Então, quando você tem uma dor no peito, que é nova, que você nunca tenha tido ela, ou alguma alteração, um cansaço, e você tem alguns fatores de risco que a gente pode falar em relação a isso, em vez de negligenciá-la ou deixar de ir no médico, procure o seu médico, vá a um pronto-socorro. É melhor você, às vezes, pecar por excesso do que não fazer absolutamente nada. Existe uma dor característica, a dor do infarto, do ataque cardíaco, é uma dor que dá uma pressão no peito, que pode irradiar para a mandíbula, para o braço, pode dar um pouquinho de náusea, às vezes até vômito, a pessoa fica muito sudoreica, mas existem também uma percentagem de pessoas que têm dores não tão características quanto essa. Que podem confundir. Se você tem fatores de risco, você tem, por exemplo, um antecedente de seus pais, tios, abaixo de 65 anos, que tenham tido um ataque cardíaco, se você é homem acima de 40 anos, está acima do peso, fuma, se tem diabetes ou não, tem colesterol alto, né? Mulheres acima
depois que entram na menopausa, se tiver qualquer uma dessas desses sintomas, procure o mais rápido possível um médico ou um serviço de emergência. Que as chances são maiores. São maiores. Agora, tem também alguns quadros que o paciente ele pode ter vômitos, náusea, uma tontura, que também pode confundir um pouquinho. Isso acontece também quando o paciente pode estar infartando. Sem dúvida alguma. O coração, quando ele infarta, ele pode, como eu te falei, mimetizar, ele pode causar algumas outros sintomas que não são tão característicos quanto esses que eu te falei. Como náusea, dor no estômago. Puxa, eu estou com uma dor de estômago, acho que deve ser uma indigestão, e às vezes essa indigestão nada mais é do que um infarto agudo do miocárdio. Então tem que correr para o hospital. Se você tem, eu falo que é melhor você fazer, ter uma dor de estômago mais comprovada do que um infarto que você não comprovou. Puxa vida. Lembrarmos que a grande maioria da população vai morrer disso se não fizer nada. Isso é verdade. Você tem um número aí, que inclusive a Lídia estava me mostrando no intervalo, quanto? Até hoje é dia 19 de julho. Nós tivemos já temos mais de 100 mil mortes por doença cardiovascular no Brasil. Nossa, é muita gente. Nós estamos falando de uma doença prevalente, 34% da população tem um problema cardiovascular e pode vir a falecer por causa disso. Vamos colocar a perguntinha do público já para começar e daqui a pouquinho a gente vai contar aí a respeito dos primeiros socorros, que isso é importantíssimo. Na tela, perguntinha do público. Simone, obrigada. Eu tenho lúpus, tomo esteroides e tenho muito taquicardia. Isso é normal? Posso ter algo mais perigoso? Relação aí de doença autoimune, como que é? A doença autoimune o esteroide é uma droga importante muitas vezes para essas doenças autoimunes. Mas elas podem causar algumas alterações cardiovasculares, né? Taquicardia nunca é normal. Você tem que sempre avaliar o que está acontecendo. Se pode estar relacionado à sua doença, o lúpus, ou está associado à utilização de esteroide, isso é um médico que vai dizer. Mas taquicardia tem que ser tratada. Nunca é normal. Nunca é normal. Mesmo com esse quadro que ela descreveu pra gente. Exatamente. Daqui a pouquinho tem mais perguntinhas do público. Eu vou deixar uma pergunta, doutor, que é o seguinte. A gente está falando aí de doenças relacionadas e tal. Mas, fato é, os exames são sempre preventivos, podem ajudar. Vou lá e já volto e você me conta. Vamos falar de check-up. Quais são aí, hoje, as orientações para este check-up? Perfeito. E o quanto, eu vou colocar assim, a gente tem um público no Você Bonita muito variado, muitos jovens também, eu sei que a gente atende uma gama aí do público, é muito amplo, mas tem também os jovens que acham que não vai acontecer com eles. Eu tenho um amigo que aos 32 anos infartou. Então, assim, acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos responder a perguntinha que eu deixei, mas eu já vou cumprimentar a assistente Tatiane Fatioli. Bem-vinda, boa tarde, que ela que vai nos auxiliar aí nas manobras. Mas, antes delas, então, vamos falar dos exames? Vamos lá. Como é que a gente encara um check-up hoje? De quanto em quanto tempo? Porque fala, uma vez por ano. Sei uma vez por ano mesmo, doutor. Olha, eu falo que o check-up é muito importante. Prevenção é importante. Acho que o termo aqui é mais prevenção do que o check-up. Eu tenho muito medo de check-ups que se fazem hoje até em companhias de uma maneira absolutamente impessoal e sem uma... A primeira coisa que você tem que fazer numa prevenção, num check-up, é conversar com a pessoa. É verdade. Você não vai... Olha... Você tem 10 mil exames para fazer, vai fazer, daí depois do exame nós vamos conversar. É mais fácil você fazer uma avaliação antes com um profissional, no qual ele vai ver quais são as necessidades naquele check-up especificamente. Certo. E aí, algumas pessoas precisam de muitas coisas, outras menos. Exatamente. E a frequência desse check-up depende muito dos fatores de risco ou dos problemas que essa pessoa já tenha na sua vida, normalmente. Então, esse negócio de 1 ano, 6 meses, é muito relativo. E no final, gente, quando a gente fala de prevenção, e aqui no Você Bonita, você está aqui desde o início assistindo, né, que a gente mostra culinária saudável e tal, e muitas dicas, tudo isso faz parte da prevenção, além da nossa responsabilidade de ir na consulta, né? Totalmente. E uma coisa que você colocou que é importantíssimo, o jovem. O jovem hoje, com o aumento da competitividade, você sabe que o jovem é um dos poucos ainda que fumam muito. É verdade. Além disso, de drogas e outras, de bebidas e outras coisas mais, aumentou em torno de 18% de infarto em jovem. É assustador isso. É muito assustador. Então, homens e mulheres ou mais? Aí independe, mas é mais o jovem entre 18 e 25 anos. Mas o sexo é um pouco mais para o homem, mas mulheres também
Porque a mulher, nesse ponto, ela está tomando pílula e está usando cigarro e outras coisas mais. E a pílula pode ser algo importante, que a gente falou. Exatamente. A pílula junto com o cigarro é uma brincadeira letal que a gente fala. É uma bomba. É uma bomba. Pois é, tem que tomar muito cuidado, até porque a gente comentou outro dia também, o uso indevido de anabolizantes. Que também aumentou, que também pode dar, né? É inacreditável. Você sabe que muitas vezes o uso indiscriminado de anabolizante de testosterona diminui aquele colesterol bom. Eu já peguei na minha clínica, você sabe aquele chamado HDL, colesterol? HDL. Eu já peguei jovens com menos de 2 de HDL. Isso por causa do uso disso. Você saca na hora, né? Porque daí muitas vezes o paciente fala assim... Não estou tomando nada. Imagina, doutor, nunca fiz. Mas vocês sacam na hora, porque algumas coisas estão diretamente ligadas. E né? Isso aí está diretamente ligado a um aumento de doenças cardiovasculares. Isso é verdade, não é mito? Não, absolutamente verdade. Puxa vida, então vamos usar a responsabilidade e vamos então aos nossos primeiros socorros. Isso. Vou pedir então, por favor, para a Tatiane Fatioli, que é nossa assistente hoje. Vamos lá, você vai descrevendo, ela também está microfonada, né? Fique à vontade então para falar do jeito que você quiser. Aconteceu... Esse manequim aqui, ele foi feito especificamente para isso, para a gente ensinar como fazer o tratamento inicial de uma parada cardíaca. Perfeito. Vamos diferenciar primeiro o que é um infarto da parada cardíaca, né? Que são diferentes. Isso. Quando você tem um ataque cardíaco, um infarto agudo, e a pessoa está consciente, você vai encaminhá-la, vai sentá-la, vai chamar um serviço de emergência ou encaminhá-la a um serviço de emergência. Mas o infarto, o ataque cardíaco pode levar a uma parada cardíaca. Ou seja, o coração, ele tem o que a gente chama de uma fibrilação ventricular. De uma maneira muito simples, o coração ele está batendo, só que ele está batendo caoticamente e ele não está funcionando como bomba. Nesse momento, são 2 sinais muito simples. Muito simples. E que o leigo é que tem que saber. Quais são eles? A pessoa está consciente ou não, ou se está respirando ou não. É isso que ela vai mostrar. É a primeira coisa, são 2 sinais. Olha que interessante. Não tem esse negócio de pegar pulso, nada. Nada disso. Está respirando, está consciente ou não. Vamos lá. Fica aqui pertinho. Então, vamos chamar a vítima, né? Senhor. Se ele não responde, a gente liga 192 e traz um desfibrilador. E aí eu vou abrir a roupa da vítima e vou avaliar se ela respira. Não respira, inicio as compressões. Então você viu que ela primeiro chamou a pessoa se ela está consciente ou não, se está respirando ou não, chamou o serviço de emergência, o nosso serviço de emergência no Brasil é 192. Antes de começar a manobra. Antes de começar a manobra, e pediu um desfibrilador, que a gente fala em seguida. Existe um termo mundial chamado corrente da sobrevivência. Os 3 primeiros elos da corrente de sobrevivência são feitos por nós, as pessoas que não são profissionais de saúde, que é reconhecer a parada cardíaca, que é 2 sinais, consciência ou não e respiração ou não. Chamar para o socorro, 192 ou qualquer serviço de emergência e pedir um desfibrilador. E a terceira é já iniciar as compressões cardíacas. É exatamente como ela está fazendo. Ritmada. Quando ela percebeu, então a vítima não tem consciência e ela não estava respirando. Exatamente. Porque você encostou na barriga, então a barriga não subia, né? Não tinha um movimento que você viu ali de respiração, aí ela começou. Isso, daí ela põe o espaldar das mãos uma em cima da outra. Vamos pegar direitinho. Olha como não precisa ter muita força, tem que ter técnica, você coloca os braços esticados no meio do peito do paciente, entre os mamilos, e começa a fazer as compressões cardíacas. Não é necessário, o leigo não tem necessidade de fazer a respiração boca a boca até a chegada do serviço de emergência. Olha, importante, eu ia te perguntar a respeito somente isso. Só que aqui tem algumas coisas que são importantes. Você veja que é uma frequência de 100 a 120 movimentações por minuto. Certo. E a profundidade tem que ser de 5 a 6 centímetros. É bem importante. Não é fazer uma pequena... Veja bem, ela tem que movimentar... Pense só o seguinte, a massagem cardíaca é o teu coração batendo porque ele não está batendo naquele momento. Daí você viu que ela chama um desfibrilador. Certo. Por quê? Porque o coração
Só tem uma maneira de você tirar aquele caos elétrico do coração, trazendo um desfibrilador. O desfibrilador, ele colocado, ele dando o choque, ele faz um reset naquele coração que está com aquele caos e ele começa a bater novamente. Olha que interessante. Você sabe que nós temos, pouca gente sabe nisso, acho que isso é uma utilidade pública, pouca gente sabe que o Brasil tem um dos programas de maior sucesso em parada cardíaca em São Paulo, que é dentro do metrô de São Paulo. Você sabe que o metrô de São Paulo, você tem uma base de 30% a 35% de chance de sobreviver se tiver uma parada cardíaca dentro do metrô. Fora dele, menos de 1%. Porque eles estão preparados, os seguranças, as pessoas dentro do metrô estão preparadas a fazerem isso. Fantástica essa informação. Pouca gente conhece essa história, foi publicado. Eu acho que internacionalmente, eu acho que isso é importante para nós sabermos. E que esse número aumente em todos os estabelecimentos, né, em públicos. É fundamental, existe uma lei hoje, pouca gente também sabe, uma lei em São Paulo, em locais que tem uma circulação acima de 1.500 pessoas, você deve fazer o suporte básico, que é isso, e ter um desfibrilador. Tem que ter. Exatamente. Fomos, então, chamamos o 192. Ela continua fazendo a massagem cardíaca. Tá. E lembra que nós chamamos o desfibrilador. Desfibrilador. Porque o 192 é o serviço, mas assim, o desfibrilador deve ter no ambiente, ele tem que estar no lugar. Esse desfibrilador, para você ter uma ideia, ele é mais fácil de se mexer do que um radinho de pilha. Ai, que maravilha. São dois botõezinhos. Tá, os meninos vão mostrar. Então, chegou o desfibrilador, ela faz a ligação. Esse é um equipamento de demonstração, ok? Tá. Posicione eletrodos no tórax do paciente. Todos eles falam. Ai, que legal. Encaixe conector dos eletrodos na entrada, perto da luz que pisca. Ele tem, olha só, onde colocar em cada região. Ele tem um desenho aqui. Ele é absolutamente autodidata. Encaixe conector. Aí, colou. Analisando o ritmo cardíaco. Ele te dá Não toque o paciente. Não toque para você não tomar choque junto. Choque recomendado. Daí Carregando. Ele carrega. Afaste-se do paciente. Isso não vai dar choque. Administre o choque agora. Pressione o botão laranja agora. Afastem-se. Choque administrado. Em pausa. Ele em pausa porque ele vai fazer Administre ressuscitação somente a gente vai parar de fazer a massagem cardíaca quando chegar o serviço de emergência. Então, quando ele diz afaste-se, a gente se afasta, exatamente, aperta o botão. Isso, daí ele em pausa para você continuar fazendo. Aí a gente continua. E até a chegada do serviço de emergência. Bom, eu só tenho que parabenizar, primeiro que pauta super maravilhosa, acho que é da Lígia essa pauta, e trazer tudo tão completo, porque eu nunca tinha tido a experiência, enfim, de ouvir, de ver que ele mesmo dá as instruções, às vezes a gente tem receio de usar algumas coisas. Vocês viram que interessantíssimo isso? E aí, quando chega, claro, o serviço, né, a ajuda, aí... Exatamente. É importante que a gente... Para você ter uma ideia, se nós tivermos uma parada cardíaca... O quanto isso salva de vidas, né? Mas só para você ter uma ideia, a cada minuto que passa sem fazer isso, são 10% de chance da pessoa vir a morrer. Se você não fizer nada, em 10 minutos a pessoa estará morta. Então, você salva muitas pessoas. Como eu te falei, se você fizer um comparativo com, por exemplo, o metrô, dentro do metrô, é perto de 40%, 45% de chance de sobrevivência. Fora do metrô, menos de 1%. Gente, achei o máximo. Eu vou fechar com uma perguntinha do público. E se o paciente estiver em casa, doutor? Em casa a gente não vai ter o desfibrilador. É interessante ter? Como é a opinião médica? É complicado, né? Não. Você sabe que muitos condomínios têm colocado um equipamento em todo o condomínio. Mas o importante de se fazer em casa é exatamente essas mesmas manobras. E é claro que se você tiver um desfibrilador no local, você chama ele ou simplesmente faz a compressão até a chegada do serviço de emergência. Porque é um aparelho, vamos dizer assim, é um aparelho que tem um custo alto para que... Esse é um equipamento, hoje eu estou falando um valor que ele está em torno de 6 a 8 mil reais.
6 a 8 mil reais. Não dá exatamente, mas para um condomínio isso não é nada. O que eu falei, ele é tão importante. Perfeito. Você sabe que em muitos lugares nos Estados Unidos eles usam os desfibriladores ao lado. Ressuscitação cardiopulmonar. Ele faz ao lado, ele coloca eles às vezes ao lado do extintor de incêndio. De tão importante que ele é. Gente, que fantástico. Quem está assistindo agora conversa, síndicos e etc. Enfim, vamos, né? Isso aqui é um momento até de informação e de serviço que a gente pode salvar vidas. Eu vou colocar uma perguntinha do público, olha lá, na tela quem escreveu pra gente. Um beijo, Moisele, obrigada. Sempre sinto náuseas a fazer atividade física. Pode estar relacionado a problemas cardíacos? Tenho arritmia de vez em quando. Me parece uma pessoa jovem, né? Ela fala. Essas náuseas, elas nem sempre estão associadas ao problema cardiovascular. Às vezes é o que a gente chama de exercício em excesso, né? Tá. Se faz uma avaliação prévia antes de fazer o exercício, e se isso tem sido muito comum, ele procura um médico para ver se não tem nada errado no tipo de exercício que ele está fazendo. Perfeito. E se ele tem arritmia, muitas vezes a arritmia melhora com o exercício físico. Tá aí, gente. Então procure o médico. Só posso agradecer muitas perguntas. Foi fantástico. Parabéns, doutor. Obrigada. É um prazer. Volte, já temos até tema para a próxima pauta, que eu gostei muito. Assistente Tatiane Fatioli, o cardiologista Sérgio Timerman. Eu vou deixar um agradecimento à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Parabéns. Obrigado. Espero vocês numa próxima oportunidade.